A primeira pergunta ela foi feita por mim e ela diz o seguinte: como você lida frente a uma situação não assertiva por parte do paciente ou da equipe médica? Eu volto a conversar com o paciente, a colher os dados desde o início, para saber do que ele está falando que seja o mais importante. A pediatra também forneceu um exemplo sobre uma situação em que uma paciente se mostrava extremamente incomodada em ter que tomar uma injeção. A obstetra, responsável por realizar o procedimento, se mostrou bem agressiva com a paciente e sem paciência. Foi quando um anestesista que saía do centro cirúrgico notou a situação e procurou saber se a paciente se sentiria confortável em tomar a injeção ou não, e descobriu que esta tinha medo de agulha. Portanto, decidiu administrar um anestésico inalatório, contornando a situação. Ou seja, é fundamental que membros da equipe notem uma situação não assertiva e consigam contornar com assertividade. Bom, agora vamos passar para a segunda pergunta, que foi elaborada pelo Bruno. Você poderia descrever uma situação em que uma atitude passiva da sua parte ou do paciente gerou um mal-entendido? Sim. Então, isso é muito comum acontecer na passagem de plantão. Você recebe o caso de um colega e que ele não finalizou o caso. Você vai finalizar. Isso é ruim, porque você vai ter que aceitar aquilo que ele falou e tentar resolver. Observa-se que a atitude passiva que gerou um conflito foi a aceitação de um diagnóstico possivelmente incorreto deixado pelo antigo plantonista, gerando a necessidade de refazer toda a avaliação daquela criança. Vamos passar agora para a terceira pergunta, que foi elaborada pela Ludmilla. Alguma atitude agressiva ou passiva da equipe gerou um conflito entre o paciente e a equipe médica? Quando a equipe, por exemplo, eu tinha uma criança na maternidade que a mãe todo dia pegava o neném, mas ela não dava de mamar pro filho dela. Eu explicava, falava sobre o aleitamento, o acolhimento do neném, o contato pele-a-pele, o quanto que ela tinha que olhar pro neném dela, né? E eu fiz isso uma semana, todos os dias. Aí no último dia eu fui um pouco mais firme com ela, né? Falei, mas, dona Fulana, a senhora, eu falo isso, a senhora não tá entendendo. Não sei mais como lhe ajudar. Falei assim, não sei mais como lhe ajudar. E aí a psicóloga que estava no serviço do setor, né, chegou pra mim: Tereza, você já leu a história social dela? Eu falei assim, não. Eu não li a história social dela. Aí na história social dizia que ela era uma pessoa que tinha sido, né, uma criança de orfanato, né, e que ela não sabia, não tinha visto ninguém, né, dando de mamar pro filho. Por isso que ela olhava para as outras mães, né. Aí eu falei, puxa vida, fiz tudo errado. Né? Então, uma atitude que eu fui um pouco agressiva com ela, aí eu tive que voltar atrás e explicar que ela podia também, de uma outra maneira, alimentar o filho dela sem ser pelo aleitamento. Né? Tá bom? E a última pergunta foi elaborada pela Giovana, e ela fala o seguinte: alguma atitude assertiva da sua parte foi capaz de conter um conflito? Sim. Uma ocasião, uma criança estava olhando o exame de sangue, e a equipe de enfermagem, a equipe do laboratório já tinha falado isso umas 2 ou 3 vezes. A mãe já estava desesperada, né? Não queria mais deixar colher, né? A criança chorando, então eu falei, não, posso tentar só uma última vez? Vamos tentar mais um pouco? Vamos deixar ele descansar, descansa uma meia horinha e a gente tenta mais uma vez? Aí a mãe concordou e felizmente eu tive sucesso.